Oi, bom dia. Nós vamos estar, não é, no nosso culto a Deus, cultuando ao Senhor, conhecendo melhor a sua palavra e buscando conhecer nela a vontade de Deus, não é? E pelo que a gente já tem estudado, a vontade terapêutica de Deus, tá bom? Então, é esse, digamos, o propósito, o plano, né, nesse culto que nós prestamos ao Senhor todas essas manhãs. Nós aprendemos, né, como Ele faz para ser aceito pelos seus amados. Já conversamos sobre outros aspectos, mas hoje eu queria mencionar, né, dentro desse nosso estudo, o que é que Ele faz, como é que Ele age para que Ele seja aceito, né, por aquelas pessoas que Ele ama, né, e que pela permissão dessas pessoas, porque Ele ama, pela permissão dessas pessoas, Ele leva essas pessoas a amar a Ele, né? Então, como é que Ele faz para que isso aconteça, para que Ele seja, então, aceito? Primeiro, eu tenho aqui duas opções. Claro que existem outras maneiras. E muitas dessas outras maneiras têm a ver com tem a ver com essas maneiras que eu vou mencionar aqui, né? E tem também a ver com outras que eu não vou mencionar aqui, tá? Mas duas eu destaquei porque elas resumem muitas das demais maneiras que ele age para ser aceito, né, pelas pessoas que ele ama. Uma maneira é defendendo o direito dessas pessoas, defendendo o direito da escolha dessas pessoas. Né? Deus não nos obriga a tomar, a escolher o que Ele quer que nós escolhamos. Entendeu? Ele não nos obriga, Ele nos respeita nisso. Ele permite que escolhamos e nos defende nisso. Então esse é o primeiro aspecto para que Ele seja aceito. O que é diferente do nosso comportamento, né? Nós temos muitas vezes brigado, lutado, feito guerra, uma série de coisas em nome dele para obrigar as pessoas a fazerem as escolhas que nós achamos que é ideal para elas ou que seja a vontade do Senhor. Então nós fazemos o contrário de Deus. Deus faz então assim, ele defende o direito. Olha, eu amo você e eu defendo o direito que você tem de escolher aquilo que não é a minha vontade. Inclusive, escolher não querer ficar comigo. Entendeu? Então, isso é amor. Isso é amor, né? E é assim que ele faz para ser aceito. Né? Ele escolhe defender até aqueles que são desobedientes, aqueles que são desagradáveis, aqueles que até usam dessa liberdade para agir contra o próprio Deus. Deus defende o direito que essas pessoas têm, né, de serem diferentes, de serem desobedientes. Né? Por que isso? Porque ele nos deu imagem, nos criou a imagem e semelhança. E isso quer dizer que, entre outras virtudes, nós temos o livre-arbítrio e ele respeita esse livre-arbítrio.
tá bom? A segunda coisa que eu tenho mencionado aqui, né, o segundo item que eu tenho mencionado aqui, que demonstra como ele, né, atua para ser aceito por nós, para que nós o tenhamos, né, ou queiramos ficar perto dele, ele convive com os diferentes, né, e convive com amor. Não convive reclamando, brigando, fazendo confusão, criando dificuldade. Não, ele convive com amor. Ele sabe que a pessoa é diferente, ele sabe que a pessoa tem outras decisões, ele sabe que as pessoas, né, estão contrários a ele, mas ainda assim ele continua amando essas pessoas. Tá? Ele continua querendo estar perto dessas pessoas, ele convive com essas pessoas. Algumas vezes a gente tem acreditado que existem lugares que uma pessoa pode ir que Jesus, Deus, não vai. Olhe, pelo amor de Deus, ele vai. Entendeu? Pode ser um lugar desagradável, pode ser um lugar ruim, pode ser um lugar que entristeça, não é? a sua santidade, né? Entristeça a sua... entristeça o seu amor, a sua justiça. Pode ser que tenha esses lugares, mas ainda assim, por amor a essas pessoas, ele vai ao encontro dessas pessoas. Entende? Ele vai estar com aquelas pessoas. A pessoa está agindo, fazendo uma coisa que é totalmente ao contrário da vontade dele. Ele está ali, triste, mas ele ama. Ele ama aquela pessoa. Então ele convive com as diferenças. Tá bom? Ele convive. Isso não quer dizer que ele vai evitar as consequências dos erros que a gente comete. Não é isso, né? Não, então por que se ele está lá? Por que as pessoas morrem bebendo? Por que as pessoas morrem fazendo certas coisas erradas? Se Deus está lá, não. Ele está lá. Ele está com aquela pessoa, ele ama aquela pessoa, mas ele não impede as consequências. Ele não impede as consequências daqueles que estão obedientes. Não impede. Né? O que é que Jesus diz? No mundo tereis aflições. Isso quer dizer que mesmo vocês sendo obedientes, estando comigo, vocês vão ter aflições. Agora é claro que aqueles que estão com Jesus, trabalhados pelo Espírito de Deus, esses vão sofrer muito menos problemas, aflições, dificuldades, etc., do que aquele que está mais afastado, está mais distante, está mais, né, digamos que, indiferente ao próprio Deus, tá bom? Então, primeiro, ele defende o direito de fazermos escolhas. Ele defende o direito de qualquer pessoa, não é, fazer sua escolha. Aquela mulher, vamos voltar para aquela mulher adúltera? Então, digamos que aquela mulher continuou na vida adúltera. Digamos que aquela mulher continuou desobediente a Deus. Isso não impediria Jesus de ficar do lado dela. Entende? Isso não impediria Jesus de protegê-la, de tomar aquelas decisões e falar o que ele falou naquela oportunidade quando aqueles homens queriam apedrejá-la. Isso não impede. Por quê? Ama. A gente tem uma noção muito errada sobre amor, a gente não entende muito sobre o que seja amor, né? Mas Deus ama, Jesus amava aquela mulher. Então, mesmo que ele soubesse, não, eu sei que ela vai terminar saindo daqui e ela vai para a desobediência de novo. Vá e não peques mais. Mas mesmo que ela voltasse para os erros, para as falhas, para os pecados que ela cometia, ainda assim o Senhor Jesus estaria ali, estaria do lado dela, estaria protegendo ela, estaria defendendo o direito que ela tinha de escolher, né, a desobediência. Mesmo com todas as consequências que a desobediência traz. Entende? Porque isso é amor. É amor. Não, eu não vou ajudar essa mulher, não, porque eu sei que quando terminar aqui, ela vai desobedecer de novo. Não. Ama, amor, está acima disso. Está acima disso. Então Jesus estaria com ela, mesmo se ele soubesse que ela voltaria para todos os erros, para tudo aquilo que entristecia o coração de Deus. Não por causa de Deus, mas por causa dela. Porque aquilo prejudicaria a ela, que era uma pessoa amada de Deus, né? Então, primeiro, ele defende esse direito. Segundo, ele convive com as diferenças. Ele convive com as pessoas diferentes.
Entendeu? Essas são duas maneiras que eu tenho anotado aqui para a gente lembrar sempre o seguinte: o que é que ele faz para ser aceito, né? Para ser recebido pelas pessoas que ele ama. Então, essas duas coisas. Isso nos ajuda, entendeu? O que é que eu devo fazer, né, para ser aceito, para que o meu testemunho seja uma bênção na vida das pessoas que estão convivendo comigo? O que é que eu devo fazer? Né? Olha aí, primeiro, defender o direito deles escolher o que eles quiserem. Ah, mas o que eles estão querendo lá prejudica a mim, prejudica você até onde você deixar. Ah, mas prejudica meus filhos. Não tem esse negócio aí de que, né, eu sou contra isso, contra aquilo, porque vai prejudicar a educação dos meus filhos. Vai prejudicar até onde você deixar. Eduque seu filho corretamente e ele vai enfrentar tudo isso e vai estar de cabeça erguida. Agora, não fique esperando que eles lá fora eduquem os seus filhos. Né? Que eles tenham um comportamento bom para educar meus filhos, que eles façam as coisas corretas. Não, eduque seu filho em casa e seu filho vai estar pronto para enfrentar qualquer situação lá fora. Então, o que ocorrer lá não é culpa deles, é culpa sua. E você está terceirizando a culpa e usando o argumento de Deus para poder, argumento de que é para Deus, de que é para a glória de Deus, essa baboseira que é muito usada por aí, mas com o intuito não é de glorificar Deus, não, é de alimentar o preconceito, de alimentar a intolerância. Então Deus é usado por essas pessoas para alimentar esse tipo de coisa que é contrário ao que Deus quer. Entende? Então, essas duas coisas, defender e conviver, são maneiras que Deus usa, né, para ser aceito pelas pessoas que Ele ama. Ah, mas Deus não precisa. Não precisa, mas Ele ama. Né? Quem tem que ficar atrás de Deus somos nós, sim, mas Ele ama. E quando você ama, você é que vai atrás. Você não fica de braço cruzado esperando o amado chegar perto de você, não. Você descobre 1000 maneiras de estar perto dele. É você que vai ao encontro dele. E Jesus, Deus, é o próprio amor. Ele não tem amor, não. Ele é o próprio amor. Então precisamos ter essa visão, né, para compreendermos tudo isso. Então ele faz. Tá bom? Ele convive, veja só, defende e convive bem com o direito do livre-arbítrio das pessoas. Tá? Sabendo, agora diz assim, e como é que faço? Não é? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou agir? Deixa eu ver se meu equipamento me dá condição, né? Então, como é que eu vou agir para que essas pessoas possam conhecer Jesus? Esse não é seu papel. O seu papel é só ser luz e sal, só isso. Quem convence as pessoas é o Espírito de Deus, não é seu papel. Quem converte as pessoas é o Espírito de Deus, não é você, não é o seu papel. Quem santifica, quem trabalha para essas pessoas parecerem com Jesus é o Espírito Santo, não é você, não é o seu papel. Percebe? Então, larga de querer bancar o deusinho na vida dos outros e seja aquilo que você tem que ser, luz e sal. Entende? Não é, eu não estou aqui para ser deusinho, para ser o Espírito Santo, não. O Espírito Santo sabe muito bem fazer a obra dele. É tão sério isso, é tão interessante, que a Bíblia chega a dizer assim, ele não precisa de ajuda de ninguém. Eu vou abrir aqui o texto bíblico, né, porque lendo fica mais gostoso para falar sobre isso. Né? Está lá em 1 João, capítulo 2. Vamos ver aqui. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, certo? Capítulo 2. Olha aqui, o 2 é maravilhoso, viu? Os dois primeiros versículos são maravilhosos, o texto todo é muito bom. As cartas de João são maravilhosas. A primeira carta de João, a segunda carta, a terceira carta é maravilhosa para refletir, né, esse cristianismo, essa coisa que a gente chama de cristianismo. A carta de João 3 é espetacular para mostrar o quanto nós temos entre nós
esse joio doentio no nosso meio e na liderança. Primeira carta de João, terceira carta de João, né? Então, mas aí no capítulo 2 ele diz assim, veja só, versículo 20. Ele diz, e vós possuís a unção que vem do santo e todos têm de conhecimento. Então a unção é o Espírito Santo. Nós temos o conhecimento, nós temos essa unção. Aí veja o 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Claro que Deus usa pessoas para nos ensinar, né? Claro que Deus usa circunstâncias para nos ensinar. Mas a Bíblia está dizendo que a ação, o poder da unção de Deus, do Espírito Santo, é tão poderoso, não é? Na sua ação, na sua maneira de agir com a gente, que se não tivesse ninguém, só o Espírito Santo e aquela pessoa, o Espírito Santo iria tranquilamente ensinar corretamente aquela pessoa, porque ele não precisa de ninguém. Ele usa, mas não precisa. Entende? Não, ninguém é essencial, não é, para essa obra do Espírito de Deus, tá bom? Então, é isso que a gente tem estudado nesses cultos e a gente tem louvado muito a Deus por essa maneira, né, terapêutica que ele tem agido conosco e que a Bíblia, apesar dos escritores, né, porque cada um teve muitas vezes posições muito pessoais, né, e interpretaram de maneira errada o que Deus revelou. Não se assuste não. O próprio Jesus disse, olha, antigamente interpretaram errado o que Deus ensinou, eu porém vos digo que ele queria dizer assim, assim, assim. O próprio Jesus menciona lá. Entende? Então, apesar dos homens, né, Deus quis revelar o seu amor terapêutico com as pessoas. E que muitas vezes foi difícil para Moisés compreender. Né? Moisés, naquela época, naquele momento cultural, o que ele entendia era de guerra. Então, Deus falava de amor. Deus falava assim, olhe, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito que vocês serão vitoriosos. Porque Deus nunca mudou a sua revelação, nunca mudou. Mas Moisés entendia, não, Deus está mandando que a gente entre lá e mate todo mundo. Deus dizia assim, olha, amar o próximo e amar também o inimigo, porque foi isso que Jesus falou, e Jesus é a máxima revelação de Deus. Deus falou isso para Moisés, mas Moisés, naquele ímpeto cultural da época, ele compreendia que Deus dizia, não, entre lá e mate todo mundo. Não, os inimigos devem ser todos destruídos. Era isso que ele entendia. Né? É por isso que qualquer texto da Bíblia tem que ser compreendido por Jesus. Coloque os óculos de Jesus Cristo e leia a Bíblia e você vai entender o que é do homem e o que é de Deus. Isso aqui, Jesus não falaria, é do homem. Isso aqui, sim, Jesus ensinaria isso. Isso aqui é de Deus. Entendeu? Qualquer texto da Bíblia. Qualquer texto da Bíblia. Qualquer texto da Bíblia. Tá? Muito bem. Vamos aqui nós temos sempre lembrado sobre grandes exemplos de culto verdadeiro a Deus, tá? E essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm, porque a gente fica apegado, ensinaram para a gente, né, que Deus se satisfaz somente com aquele culto elogio do domingo, né, aquilo que a gente faz no domingo, né, que... deixa eu ver aqui onde é que eu vou, pronto, aqui. É só para botar aqui esse... Pronto, o verdadeiro culto a Deus. Né? Deixa eu botar aqui nos comentários do culto de hoje, né, esse texto aqui. Cadê? Então, um grande exemplo de culto a Deus que nós prestamos, né, e que eu queria mencionar hoje, é que você seja uma bênção na sua rede social. Olhe, passar a semana usando diabolicamente sua rede social e domingo ir lá para cantar e levantar as mãos e adorar e ler a Bíblia e orar e não sei o quê, aquela coisa de sempre, né? É conversa fiada. O verdadeiro culto a Deus também, né? Aquilo lá é uma consequência.
Aquilo lá que nós fazemos no domingo, naquele culto, naquela reunião, onde a gente canta tão bonito, onde a gente ora, fecha os olhos e vai lá no céu e volta, né? Aquilo só tem validade, aquilo tudo é emocional. Só tem validade diante de Deus se durante a semana você cultuou verdadeiramente. E uma das maneiras que você tem de cultuar verdadeiramente é pela sua rede social. O que é que tem na sua rede social que Jesus colocaria? Entendeu? O que é que lá na sua rede social Jesus teria colocado? E o que é que Jesus não colocaria? Porque essas coisas que Jesus não colocaria, isso aí não é culto a Deus. Isso é culto a outra pessoa, a outra coisa, mas a Deus não. A nossa rede social deve ser um instrumento de Deus para adoração a Deus, né? Glorificando a Deus, sendo ali luz e sal. Luz e sal. Luz e sal. Entende? Aí eu botei aqui um grande exemplo de culto verdadeiro a Deus. Tá bom? Você pode até no domingo falhar, deixar de ir, o que seja, no domingo, no culto elogio, aquele culto, tu és maravilhoso, Senhor, ó Deus, eu te amo, ó Deus, eu gosto de fazer a tua vontade, ó Deus, não sei o que, aquela coisa ali. Agora, o verdadeiro culto a Deus é durante a semana também na sua rede social. Aí sim é culto a Deus, tá bom? Postar o que Jesus postaria. Agora eu quero falar. Tem gente que diz assim, mas tem coisa que eu estou falando lá que são verdades. Eu acredito que é verdade. Agora eu digo o seguinte. Toda verdade pode ser dita. Toda verdade pode ser dita. Pode até ser uma mentira que você acredita que é verdade. Mas para você é verdade? Tudo bem. Entendeu? O que é mentira? Mentira é quando eu sei que isso aqui é uma caneta, tá bom? Quando eu sei que isso aqui é uma caneta e eu falo para todo mundo, não, isso aqui é um lápis. Entendeu? Isso aqui é um lápis. Eu provo que isso aqui é um lápis. E eu sei que é uma caneta. Aí é uma mentira. Eu sei que isso aqui é uma caneta. Eu sei. E eu estou afirmando, para enganar as pessoas, eu estou afirmando que é um lápis. Aí é mentira. Agora, se isso aqui para mim é um lápis, Se eu acreditar que isso aqui é um lápis, e eu disser, olha, isso aqui é uma caneta. Olha, eu acredito que é um lápis. E eu digo para as pessoas que isso aqui é uma caneta, eu estou mentindo. É mentira. Eu estou fazendo uma coisa que eu sei que não é. Agora, quando eu sei que isso aqui é um lápis, e eu digo para as pessoas, olha, isso aqui é um lápis. Entendeu? É um lápis. Então eu não estou mentindo. Aí alguém vai dizer, não, ele está mentindo. Porque aquilo não é um lápis, isso aqui é uma caneta. Ok? Para ele é uma mentira. É por isso que a gente tem que avaliar o que é mentira para aquela pessoa. Entende? Porque ele está falando uma coisa que ele acredita. Isso aqui é um lápis. Entendeu? Então, toda verdade sua pode ser dita. Agora, como dizer é que faz a diferença. Agora, o que é que eu devo fazer? Eu vou edificar as pessoas afirmando, né, só porque eu acredito que isso aqui é um lápis, eu vou edificar as pessoas? Não, eu vou estudar, eu vou consultar. Realmente é um lápis? Né? Para que eu não caia no ridículo, para que eu não seja, né? Para que eu não seja, deixa eu ver se meu equipamento volta aqui ao normal. Oi. Né? Deixa eu ver aqui. Ok.
Então, eu tenho que pesquisar para que eu não caia no ridículo e aquilo que eu fale seja uma mentira para as pessoas. Então, como dizer essa verdade é que faz a diferença. Entendeu? Estejamos atentos a isso. Se isso não acontecer, quer dizer, se isso na nossa rede social não acontecer, então aquilo que a gente faz, aquele culto elogio do domingo, ele não significa nada. Aquilo é falso, aquilo é fake, né? Aquilo é mentira. A gente está fazendo uma coisa, dizendo uma coisa, cantando uma coisa, orando uma coisa e fazendo outra, né? Durante a semana toda. Tá bom? Então, esteja atento a isso quanto à questão desse culto verdadeiro ao Senhor. Vamos ao texto bíblico? Eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui nos comentários o esboço do livro de Efésios que nós estamos lendo, tá? O livro de Efésios, ele manda aqui que eu coloque aqui, deixa eu botar aqui, aí em cima. Pronto, tá aqui. Então a gente vai para a reflexão, né, expositiva da Bíblia, tá ok? Deixa eu melhorar aqui, ficar bonitinho. Nós estamos experimentando aqui algumas coisas novas na nossa apresentação. E aí a gente quer caprichar porque estamos cultuando a Deus, né? Então, muito bem. Então, no capítulo 6, nós estamos ainda no começo do capítulo 6. Capítulo 6, versículo... Nós já fechamos aqui sobre os deveres de escravos e senhores e vamos começar aqui sobre a armadura de Deus, tá? A armadura de Deus. Então, nós temos aqui, versículo 10. Finalmente... E aqui é como se ele tivesse, né, no último momento da carta dele, finalmente, depois que ele já falou sobre a família, sobre os tratos, né, entre as pessoas da família, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecei-vos, né, fortalecei-vos dá a ideia de que Paulo está dizendo assim, olha, se virem, se esforcem para se fortalecerem no Senhor. Entendeu? Dá a ideia disso. Né? E talvez o tradutor ajudou um pouquinho, porque talvez faça parte do tradutor, de quem traduziu. Esse esforço pessoal para se fortalecer no Senhor. Ok? Pode ser que seja. Agora, é preciso a gente entender que por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, a gente não consegue isso. E Paulo sabe disso. Né? Aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero é o que eu faço, ele mesmo disse. Então, esse fortalecimento, fortalecei-vos, é como se fosse um impositivo a nós. Fortaleçam-se no Senhor, se esforcem para fortalecer-se, para ficarem fortes no Senhor. Né? Fica essa ideia que é falsa. Nós não conseguimos isso. O que é que o máximo a gente pode conseguir nisso? E talvez seja isso que ele queira dizer. É quando você deseja com entusiasmo, né? Com interesse. Eu quero realmente me fortalecer no Senhor. Porque a obra do Espírito, quando ele está produzindo essa santificação em nós, a obra do Espírito é nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. A obra do Espírito é, então, nos deixar cada vez mais fortes no Senhor, né? Mais confiantes, como Jesus estava em relação a Deus, né? Mais determinado, como Jesus estava. Então, essa é uma obra do Espírito na vida da gente. Não é uma obra nossa, não é um esforço nosso, é uma obra do Espírito de Deus na vida da gente. Então, fortalecei-vos no Senhor pode ser interessem-se, consagrem-se, né? Queiram realmente, de verdade, né? De verdade é no sentido de muito forte, porque o Espírito só vai fazer isso na vida da gente se a gente quiser de verdade, né? Ele sabe que às vezes a gente pode dizer, eu quero, mas no fundo não quer. Ele não age, né? O Espírito nos respeita, lembra? O Espírito Santo nos respeita.
Então, né, a graça de Deus nos respeita. Então, ele não vai fazer uma coisa que a gente não quer. Só se a gente realmente quiser. Então, agora, o que ele quer dizer assim, olha, dediquem-se a querer. Porque aí, né, isso vai fazer com que o Espírito possa trabalhar melhor o coração de vocês. Então, fortalecei-vos, pode estar no sentido de desejem, né? Com voracidade, com vontade, desejem, né? Que o Espírito faça essa obra em vocês. E na força do seu poder, ou seja, acreditem, né, no poder, na maneira sábia que o Espírito tem para operar em você. Agora, tem um lado, isso aí apontando para você, mas ao mesmo tempo apontando para as pessoas. Entendeu? O Espírito é poderoso para agir em você, que é uma pessoa, né, boa, maravilhosa, uma pessoa que não é difícil para Deus, não é isso que a gente acredita da gente? Muito bem. Mas o Espírito tem poder para agir em você, ele tem esse poder para agir nas pessoas. Da mesma forma que ele age em você, com todas as dificuldades que ele enfrenta, ele age nas outras pessoas com a mesma dificuldade. Ah, e por que elas não são iguais a mim? Graças a Deus. Elas podem estar falhando em uma coisa em relação a você, mas elas acertam em outras que você erra. Entende? Então, Deus sabe como trabalhar cada um dentro dos limites de cada um, porque ele nos respeita. Nós somos pessoas, nós não somos robôs. Então, ele vai, não é, aproveitando o máximo de cada um, não é, e fazendo aquilo que ele quer fazer para que a gente pareça cada vez mais com Jesus. Tá? A gente vai ficar no versículo 10, para dar tempo a gente ir lá no Facebook, ver o que é que tem postado lá que serve para nossa, né, para a gente comentar um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Deixa eu ir aqui. Então eu vou fazer aqui duas coisas. A primeira coisa é colocar nos comentários, então esse resumo, né? Esse resumo aqui, esses vários temas que a gente coloca à disposição para que as pessoas, na primeira oportunidade que tiver, escolham um desses temas ou outro tema para amanhã a gente conversar sobre um desses temas, tá? Agora veio aqui, deixa eu ver, a segunda coisa que eu vou fazer, eu estou pegando o ritmo, né? A segunda coisa é aqui, colocar aqui, esse aqui, muda aqui, pronto. Né, posts relevantes no Facebook, para poder ir acompanhando o que é que a gente está fazendo no culto, né, nos momentos do nosso culto. Então vamos lá para o nosso Facebook. Deixa eu botar aqui a janela. Deixa eu botar aqui. Cadê a janela? Pronto, está aqui. Aqui está o nosso culto, né? Aqui está o nosso culto. Deixa eu ver, deixa eu arrumar aqui direitinho. Para ficar bonitinho no meio, pronto. Aqui está o nosso culto, né? O culto que estamos prestando hoje. Deixa eu ver se o equipamento nos ajuda aqui em alguma coisa. Pronto. Então está aqui o nosso culto. Aqui tem as pessoas que já, né? A Cristina e o Adson já curtiram o nosso culto hoje. Ok, vamos andando. Aqui tem o que já postamos. Isso aqui, pronto. Primeira coisa, eu queria relembrar esse vídeo que me pediram para conversar rapidamente, mencionar ele um pouquinho de novo, né, sobre virtudes e defeitos da igreja. Igreja aqui é justamente esse grupamento que a gente... Então, quais são esse grupamento que a gente está acostumado a chamar de igreja, né? Como tudo no mundo tem virtudes, muitas virtudes, e tem defeitos, e muitos defeitos, né? No estudo você vai ver, né, você estudando, né, esse estudo aí, você vai ver que ele vai colocar assim, as virtudes são provenientes da presença do trigo na igreja de Cristo, né? Então o trigo é quem leva a igreja a ter virtudes e o joio é quem leva a igreja a ter defeitos, tá? É o joio que, né, promove, facilita para que os defeitos ocorram.
e o trigo trabalha produzindo ou levando a igreja às suas virtudes. Então, é um estudo muito bom, né, que a gente volta a destacar. Hoje à noite, aqui tem esse convite aqui, né, Papo de Graça, do Joalbo, e ele me convidou para ter uma conversa hoje sobre o cristão frente às injustiças sociais, né? Então, a gente vai estar conversando hoje às 20 horas, né, com o Joalbo, lá no Instagram dele. A gente vai estar conversando sobre isso. Aqui tem o Vida, o estudo sobre Jesus e a preparação, os anos, né, de preparação de Jesus para o seu ministério. As 10 cartas paulinas mais teológicas, então esse estudo aqui fala, né, trabalha este assunto. Os 10 livros menos canônicos da Bíblia, e ele vai, nesse estudo, ele vai mencionar qual é o critério para que a gente possa dizer se um livro é mais ou menos canônico, né? Que critério foi usado para isso. Aqui tem outro estudo, que é o terceiro ano do ministério de Jesus, ou seja, o penúltimo mês, né, do terceiro ano do ministério de Jesus. Aqui tem o segundo ano do ministério de Jesus, os meses de novembro a março. Né? Aqui tem um material que nos fala sobre a situação, né? As classes sociais, né? Baixa, média e alta. É uma chamada para que... Até é um desafio para nós cristãos, né? Isso aqui. Quando a gente vê isso, olha o que está acontecendo aqui nesse banner, né? A gente vê isso e a gente se cala. A gente tem até apoiado isso aí, essa situação, tá bom? Então o cristianismo precisa fazer o seu papel. Não é ir para a luta e guerra e briga, não, mas né, pelo seu testemunho, mudar ou ir mudando essa situação tão triste aos olhos de Deus, tá? Aqui tem uma chamada para a plataforma do Psicalme, né? Aqui tem um material que está lá no Adson, e o Adson falando sobre a harmonia do lar, lá no Facebook dele. Aqui tem outro material também dele, né? Sobre faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. Então, muito bom também esse material. E aqui tem o culto de ontem. O culto de ontem nós tivemos que curtiram, né, o culto, a Célia Santos, a Lane Carvalho, que mais? O João Gomes e a Ivete Espíndola, né? Foram pessoas amadas que estiveram curtindo o culto de ontem. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem algum tema que foi indicado para a gente conversar, né? Tem a Ivete aqui dizendo, olha, estou na escuta, né? A Célia dando bom dia e a Ivete encerrando com um amém. Ok. Deixa eu ver o horário. Não temos tempo, senão a gente iria para um tema, para a gente conversar sobre um determinado tema, né? Que a gente poderia discutir agora. Nós vamos então para o momento final do nosso culto. A gente vai para a oração. A gente vai então para o momento da oração, tá? Eu só vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui o recado nos comentários do culto de hoje, a respeito dos motivos da nossa oração agora. O negócio que o meu equipamento não está me ajudando hoje, né? Aqui. Então tá aí. E aqui ele diz que eu devo lembrar na programação. Tá aqui. Ok, oração ao Senhor Deus. A gente vai orar agradecendo pelas pessoas que suportam nossas limitações. São muitas. E vamos orar pedindo que Deus nos dê também sabedoria para conviver com as limitações das outras pessoas. Tá bom? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por hoje, muito obrigado por esses momentos, obrigado pela tua palavra e principalmente obrigado pelo teu amor, a tua misericórdia, né? Essa maneira carinhosa que tu tens de cuidar da gente.
e pedimos, ó Deus, nesse momento, queremos agradecer pelas pessoas que tu tens colocado ao nosso redor e que, ó Deus, elas de um jeito ou outro, elas suportam as nossas limitações, os nossos defeitos. E pedimos, ó Deus, que tu nos dê sabedoria, né? Que tu nos dê do teu amor, para que a gente possa também conviver com as limitações das pessoas e elas sejam abençoadas, não é? Com esse nosso jeito de suportar, de conviver com elas, mesmo com todas as limitações que elas têm. Muito obrigado e te agradecemos por isto, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira e na sexta-feira, além daquele encontro que eu vou ter hoje com o Joalbo à noite, 20 horas, a gente vai. Bom, tem essa atividade hoje, né? Às 20 horas. E eu queria lembrar que na descrição deste culto nós temos o link 10, 11 e 12 que nos fala sobre a casa de apoio, tá? E como ajudar a casa de apoio nas suas atividades. E hoje sendo sexta-feira, é um ótimo dia para repensar sua vida com seu futuro, né? E coloque alvos na sua vida, né? Trabalhe, atue desde agora, preparando tudo para que esses alvos, essas metas aconteçam, né? Dê prazos para que as coisas vá acontecendo e você vendo se você está indo pelo caminho correto, né? Crie prêmios para você toda vez que as metas forem alcançadas. Na sua rede social, não é? Divulgue que o cristianismo é amor ao próximo. Se não houver amor ao próximo, cristianismo não existe. É mentira, é engano. Tá bom? Então, coloque isso na sua rede social para acordar mais a gente, para que a gente fique atento, né, a essa situação. Tá bom? Dito isso, a gente então vai encerrar o nosso culto. Eu vou botar aqui essa musiquinha para o encerramento, né? E a gente vai se despedindo e que o Senhor continue abençoando você e o seu dia, né? E o dia dos seus, tá?